Uma boa noite a todos. Estamos aí mais uma vez para o estudo do livro Os Mensageiros. André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece. Vamos unir nossos pensamentos em Jesus. E assim, Senhor, aqui estamos mais uma vez para fazer as reflexões em cima do livro Os Mensageiros. Pedimos, Senhor, a proteção, o amparo, as inspirações através dos benfeitores espirituais, a fim de que possamos fazer as nossas reflexões, a nossa análise dessas lições tão profundas, tão importantes em nossas vidas. São experiências vivas, experiências verdadeiras, necessárias para que possamos trazer as mudanças que precisamos realizar em nossas vidas, aproveitando ao máximo as oportunidades que nos são apresentadas na nossa encarnação. E que todas essas oportunidades possam promover a nossa evolução. E em Teu santo nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, dos benfeitores espirituais aqui presentes, iniciamos o nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, estamos aí hoje com o capítulo 32. Capítulo 32 e o capítulo 33. O capítulo 32 trata-se da melodia sublime. Nós vamos falar de música, né? Então, vamos ver aí o que André Luiz tem para a gente nesse capítulo de experiência. São sempre experiências muito importantes, experiências muito assim necessárias para que nós possamos aprender, refletir e assim trazer as mudanças em nossas vidas, né? Então vamos lá. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. Vamos lembrar aí que Ismália, ela estava ali em visita àquele posto de socorro, né? Ela não habitava, né? Não vivia ali, né? Ela vivia numa esfera elevada, né? Uma esfera bem mais elevada do que aquela, né? A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Então, aqui nesse primeiro slide, né, nós já vamos observando, né, o poder da música, né? A música aí no caso tem a melodia, tem a letra, né, tem o ritmo, tem esse conjunto que forma uma harmonia, forma uma vibração. E naquele momento, André Luiz já sentiu, né, o campo de vibrações que aquele conjunto
formava e que havia uma repercussão no seu perispírito, havia uma repercussão em si mesmo, né? Vamos observar. Com um assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Olha só, a vibração, a energia, isso nós podemos observar aqui um fenômeno, né? Um grande fenômeno espiritual que nós ainda não temos a capacidade de entender, né? É uma oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma. É interessante, porque ela cantava, né? Mas no seio caricioso da música havia uma prece. Quer dizer, um fenômeno espiritual. E é um fenômeno que poderia ser assim muito natural no plano aonde a Ismália vivia. E ela trouxe essa experiência ali para aquele posto de socorro, para que todos ali pudessem observar aquele fenômeno, né? Existem muitos fenômenos, é importante a gente lembrar aqui, que nós não conhecemos, não temos nem ideia, devido ao nosso nível de evolução, naturalmente, né? Devido às nossas condições, a gente não tem nem ideia de como é que é, né? Como funciona. Nós estamos muito distantes desses planos superiores. Nas categorias de mundos habitados, lá tem lá os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o nosso, né? Mundos de provas e expiações. Depois vem os mundos de regeneração, em seguida vem os mundos felizes e, posteriormente, os mundos divinos, celestiais, né? Então, nós estamos na segunda categoria de 5. Estamos no mundo de provas. Nosso plano aqui é de provas. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, nós estamos entrando em regeneração. Sim, estamos entrando daqui a uns 300 anos, possivelmente, nós vamos estar entrando. A característica aqui ainda não é de regeneração. As características do nosso plano aqui é de provas mesmo. A predominância é do mal sobre o bem. Nós vemos a predominância da matéria sobre o espírito. Isso é que nós estamos observando. É isso que a gente vê. Basta a gente analisar a nós mesmos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de se colocar na vida. Nós vamos ver que o nosso plano aqui é de provas. Porque os mundos de regeneração, a predominância é do espírito sobre a matéria, né? A predominância é do bem sobre o mal. Ainda existe o mal lá nos mundos de regeneração, mas a predominância é do bem. E aqui na Terra, a predominância é do bem? É isso que nós estamos vendo? Bem, basta a gente ligar aí as reportagens. Não vou aconselhar ninguém a olhar reportagens, porque ultimamente essas reportagens estão dantescas, né? São reportagens que deprimem, põem a gente para baixo mesmo. Então, mas se a gente for analisar, observar o que sai a toda hora nos noticiários, nós vamos ver o quê? Infelizmente, crimes, corrupções, né? Nós vamos observar o quê? Assassinatos, crises de todo tipo, de todo jeito, dor, doenças, é isso. Pessoas sofrendo. Então, é um planeta onde a predominância é da matéria sobre o espírito, a predominância é do mal sobre o bem, não há dúvida disso, não tenhamos dúvida. Nós estamos no mundo de provas ainda, estamos distantes, né, da predominância do bem sobre o mal, bem distantes, né? Então, naturalmente, ali
a Ismália vem trazer uma experiência, um fenômeno do plano onde ela já habitava. E, repetindo aqui, as notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Vamos ver a letra. Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade, em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz, mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia aos nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificados sejas para sempre, Senhor. Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados. Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Ouvira oração de louvor, nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. Então, olha só que beleza, né? Enquanto a Cecília, ela nos capítulos anteriores, né, comovera-nos, né, a todos que lá estavam, a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas, tudo bem, os afetos humanos, mas a Ismália
arrebatava-nos o Espírito levando-nos ao Supremo Pai. Olha só, o poder da vibração, da energia, do amor, né? A capacidade espiritual desse Espírito. É interessante. Nunca ouviram oração de louvor como aquela, né? Além disso, a esposa de Alfredo Asmalha glorificava o Senhor de maneira diferente, totalmente diferente, inexprimível na linguagem humana. Quer dizer, falta palavras para poder expressar como que essa glorificação, essa maneira dela conversar com Deus, com o Pai. Nós observamos aí que, à medida que nós vamos evoluindo, né, as nossas preces vão mudando, as nossas condições espirituais. A prece chega a ponto de repercutir de forma intensa naquelas pessoas que estão ouvindo, que estão próximas ali. O poder da vibração. A prece tem esse poder. A prece cria um campo vibracional muito poderoso, muito importante. E é por isso que nós precisamos da prece diária, precisamos dessa força, porque nós estamos aqui mergulhados nesse planeta. Um planeta de provas, um planeta de dor, de sofrimento, de vibrações pesadíssimas, complicadíssimas. A todo momento nós estamos aí envolvidos com questões de sofrimento e dor. Por isso nós precisamos desses momentos de prece, precisamos dessas vibrações para que a gente tenha força, disposição, coragem para vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos obstáculos, vencer os problemas que vão surgindo, né, no dia a dia. Então vamos em frente. Não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. Então, quer dizer, parece que a oração, a prece estava ali no meio da música, né? E naquele momento ele conseguiu perceber que a oração terminou, porque a música mudou de expressão. É um fenômeno, né? O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético, e com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anilada ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. Olha o poder, né, da energia, da mente, do amor. É muito interessante um fenômeno assim. E nós, é lógico, guardando as devidas proporções, também podemos desenvolver alguma coisa nesse sentido. É lógico que estamos bastante distantes de Ismália, dessa condição espiritual toda dela, né? Mas nós, em momentos de estudo, de palestras, de prece, nós podemos conseguir alguma coisa. Não assim como Ismália, né? Mas nós podemos conseguir alguma coisinha aí, né? Em matéria de luzes, de vibrações e de energias. A Casa Espírita, por exemplo, ela nos proporciona isso. Muitas pessoas chegam aqui na Casa Espírita, no Diógenes, e falam isso. Nossa, como é gostoso esse ambiente, como é bom, como eu me sinto bem aqui, né? E muito interessante o relato das pessoas. E eu, agora com essa dificuldade aí da pandemia, né, houve aí muitas pessoas distantes da casa, então quando elas chegam, elas fazem essas observações, né? Embora a casa não parou durante todo esse período,
tivemos aí diversas atividades, mas bem reduzidas, com um número muito reduzido de pessoas, com toda a segurança, com todo o cuidado, né? Mas nós tivemos, e aos poucos as pessoas estão retornando à casa. A partir do dia 2 de agosto, até aproveitando aqui a oportunidade, a partir do dia 2 de agosto, nós vamos retornar às palestras públicas, com os estudos e com os passes. E aí, nessa oportunidade, aqui na casa, no momento do estudo, no momento das vibrações que são feitas no salão, que é um verdadeiro tratamento, né? O tratamento, a terapia das vibrações, a terapia do passe, a terapia dos trabalhos de desobsessão que acabam ocorrendo de forma automática, né? A pessoa está aqui na casa, se ela está por algum motivo ligada a alguma entidade, às vezes a entidade fica aguardando a pessoa até do lado de fora, né, da casa, mas quando ela senta aqui para assistir um estudo, nesse momento, tudo isso é observado pelo plano espiritual e muitas das vezes ocorrem até os fenômenos da desobsessão, os trabalhos de socorrismo a essa criatura, de forma automática, sem que ela saiba. Aquela entidade é convidada a entrar, a se tratar também pela equipe espiritual da casa. Então, tudo isso são terapias, assim como a terapia do próprio estudo, das reflexões que são feitas pela pessoa no momento em que ela está assistindo a palestra. Tudo isso é tratamento, tudo isso aí é uma oportunidade de espiritualidade em nossas vidas. E nessa oportunidade nós podemos exercitar isso aí que a Ismália fez, né, para com todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Vamos em frente. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguia traduzir as emoções do momento. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo em que Aniceto lhe estendia a destra, agradecido. Gente, tem bastante informações aqui, né? Bastante informações importantes. Olha, a maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Então, ela no início ela falou que dedicava aquela música, né, ao Aniceto. Então, tá aí. Quando ela disse isso, naturalmente é porque ela ia fazer esse tratamento, porque é um tratamento, e é uma ajuda, é um fortalecimento à criatura, porque naturalmente Ismália sabia que Aniceto tem lá os grandes compromissos, grandes atividades a ser desenvolvidas, e ela poderia ajudá-lo de alguma maneira, então ela ajudou dessa forma. E impressionava-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste. Olha, são um campo de energias, né, de uma elevação, né, de uma qualidade extraordinária, né? E a maneira que André Luiz interpretava esse fenômeno é isso. Ele todo momento dizia, olha, nos falta a palavra para poder esclarecer e tudo mais. E é verdade, porque são fenômenos que vai muito além do dia a dia, do conhecimento da pessoa. Então, André Luiz estava limitado até para esclarecer o que estava acontecendo ali. Então, ele falava, ó, penetrando o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Então, fala do perfume, fala das formas, fala das cores e dos sentimentos que desenvolvia. Era a maneira dele expressar o fenômeno que ele via, né? Realmente, quando nós estamos em estado de prece, de vibração,
quando nós estamos fazendo algo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, as vibrações são outras. Nós fazendo um paralelo aqui com a casa, a gente vê muitas das vezes a pessoa vem aqui fazer uma vibração para um filho que está aí no campo da dependência química, ou para o seu próprio lar, seu setor de trabalho, ou para as dificuldades que atravessa no dia a dia. Ora, no momento que a pessoa está fazendo aquela vibração, ela está recebendo esse campo de energia. A espiritualidade está observando, os bons espíritos estão presentes. E aquilo que pode ser feito em benefício da pessoa será realizado, será feito. Mas ela é a principal beneficiada nesse processo. Quem faz a vibração, quem faz a prece, é a primeira a receber ajuda. Como quem acende uma vela, acende uma luz, é a primeira pessoa a ser iluminada, né? Portanto, é um trabalho fantástico que todos também podemos ir treinando e desenvolvendo. Quando formos fazer uma prece, procurar essa conversa mesmo com Jesus, abrir nosso coração, conversar com Jesus com toda sinceridade, falando a verdade, falando do que nós estamos sentindo, colocando os nossos sentimentos realmente para fora, mostrar realmente o que nós estamos percebendo na nossa vida, as dificuldades que estamos vivendo e o que nós precisamos para poder superá-la, né? Então, olha, a esposa do administrador, quer dizer, a Ismália, desceu até nós coroada de intensa luz. Sim, ela que produziu tudo isso, ela que fez, ela que trabalhou naqueles momentos ali, através da música, através da prece, através dos seus potenciais que ela vem conquistando através do tempo, né? E então Alfredo avançou, beijando-a no rosto, e ao mesmo tempo em que Aniceto lhe estendia a destra agradecido. Quer dizer, todos agradecidos pelo aquele trabalho que ela acabou de realizar. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. Aproximaram-se os bacelares eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Então está aí o agradecimento de todos por aquele trabalho maravilhoso que Ismália fez. Olha a repercussão daquilo ali, né? Revigorou o bom ânimo, né? Que chega a fazer mudanças na gente e faz mesmo, né? E traz às vezes uma palavra que nós podemos dar a alguém, revigora o bom ânimo. É uma palavra. A pessoa chega às vezes aqui na casa espírita, ela chega de cabeça baixa, aborrecida, triste, preocupada, ansiosa, muitas das vezes assim, em situação bastante difícil, de preocupação pela doença, pela situação financeira, pelas condições de relacionamento em casa, e a gente podendo dar uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, de otimismo, revigora o bom ânimo da pessoa, a pessoa sai melhor, ela sai daqui com novas esperanças, né? Ela sai daqui revigorada. Então, uma palavra, uma prece, uma vibração, um bom estudo, tudo isso a Casa Espírita pode fazer, todos nós podemos fazer, não nos custa nada. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que ajuda a todos que passam por dificuldades, e todos nós vivenciamos essas dificuldades, porque nós estamos aqui internados, no planeta Terra, que é um planeta hospital, aqui é só doente. Doentes, sim, somos doentes, todos somos doentes.
Ciúme é uma doença, a inveja é uma doença, a maledicência é uma doença, o orgulho, o egoísmo, tudo isso são doenças, doenças da alma. Nós estamos aqui internados para nos curar, estamos aqui passando por experiências importantes para que a gente possa sair daqui, dessa internação, né, desse hospital, melhor. Quem que vai para o hospital para sair pior? Todos nós vamos para o hospital para melhorar, para sair curado, se for possível, né? Sair melhor do que nós entramos. Então, o planeta é a mesma coisa, nós estamos internados aqui e nós podemos ajudar uns aos outros, dar a mão, dar uma palavra, né? Dar um ombro amigo, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa, um trabalho de passe que a gente possa realizar, um atendimento fraterno, um aconselhamento, ou mesmo ouvir a pessoa, apenas ouvir o que ela tem a dizer, as suas dificuldades, as suas agruras, né? Isso tudo nós podemos realizar, indicar uma boa leitura, uma leitura edificante para a pessoa, indicar um tratamento onde ela possa fazer uma harmonização fluídica através da meditação, através do passe, através das vibrações. Então, tudo isso nós podemos realizar e assim nós estamos nos ajudando. Todos estamos no mesmo barco. Aqui não tem bom, aqui na Terra não tem. Aqui, de tempos em tempos, encarna aí um ou outro espírito com uma certa capacidade para poder ajudar o planeta, para poder ajudar a gente, né? Para puxar um pouco a gente para a caminhada, né? Então, de vez em quando aí vem uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, vem aí algumas criaturas para poder dar um apoio, para poder ajudar a gente nesse processo de evolução. Mas aqui não, aqui na sua grande maioria, a Terra é composta de espíritos ainda com grandes dificuldades. Todos nós carregamos grandes dificuldades. Não temos conquistas morais, nós não temos. Estamos aí num processo de aprendizado. Nós estamos aí vivendo um processo de crescimento, de desenvolvimento desses valores, mas nós não temos. Não podemos dizer que somos pacientes, que já adquirimos a paciência, a tolerância, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Quem de nós pode dizer, eu já perdoo, né? Eu sou benevolente? Quem pode dizer isso aqui? Nós não podemos, não temos condições. Nós estamos ainda bastante distantes. Nós temos alguns momentos, raros momentos, aí em que ensaiamos algumas qualidades, mas estamos muito distantes de vivê-la na sua plenitude. Vamos em frente. Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova, acrescentou o senhor Bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou. Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, nos caminhos da vida, os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Então, muito interessante essas observações de Aniceto, o André Luiz, sobre tudo que ele presenciou, porque o que ele diz aí é a herança que cada um de nós trazemos, né,
naturalmente, o que o ladrão não rouba, nem a traça rói. São as conquistas morais, as qualidades, o conhecimento, as capacidades espirituais que nós vamos desenvolvendo com o tempo. E há criaturas que criam sofrimento, criam dificuldades, como Aniceto deu o exemplo aqui da Ana, né, em capítulos anteriores, dos seus pesadelos cruéis, né, o Paulo ali, o caluniador, carregando seus pesados fardos mentais, quer dizer, são aquilo que ele conseguiu para ele, né? Nós temos livre-arbítrio, todos nós temos, nós podemos fazer o que a gente quiser. Se a gente quer ser recalcitrante, se a gente quer ser o do contra, aquela criatura que está criando confusão, criando problema, aquela que participa dos grupos para poder desarmonizar, desestabilizar, criar confusão, nós podemos, mas só que vai ter consequência. Vai ter consequência. E existe, viu, gente? Existe isso aí no nosso dia a dia, basta a gente observar. Há pessoas que fazem parte de grupos na casa espírita. Dentro da casa espírita, ela participa de um grupo de trabalho para ela poder melhorar suas condições. É uma oportunidade maravilhosa que ela está recebendo para poder dar um passo a mais, né? É o remédio. Ela não está internada no hospital chamado Terra, né? Ela não está internada aqui. O remédio que foi dado para ela, que é aquele trabalho, ela participa do grupo ao invés de ela aproveitar, tomar esse remédio, fazer esse remédio se multiplicar para ela e para outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a caminhar também, promover a vinda de novas pessoas para o trabalho, porque isso é bom para a casa, é bom para todos nós e é bom para as pessoas também. Gente, o trabalho é uma bênção, é uma oportunidade maravilhosa, não tem remédio melhor do que o trabalho no bem. E nós estamos aqui para isso que nós estamos aqui na Terra. Então, se o trabalho no bem nos faz bem, por que nós não vamos indicar esse remédio para outras pessoas? Dar oportunidade para outras pessoas também, trabalhar, ser útil? Nós precisamos promover isso. Nós não podemos ter aquele pensamento de ganhar o céu sozinho. Nós temos que abrir condições para outras pessoas chegarem e elas também poderem produzir, também poder trabalhar. Mas quando nós estamos participando de um grupo de trabalho numa casa, nós precisamos aproveitar e não criar confusão, criar problema, trazer pensamentos pessimistas, ideias que são ideias nocivas, ideias que vão trazer dificuldades para o funcionamento do trabalho. Nós temos que unir forças, dar as mãos, trabalhar juntos. Passamos por momentos muito delicados ultimamente, em função dessa pandemia. Então, nós precisamos estar juntos, unir forças. Nós não podemos subir para cima do muro e ficar observando, ver o que vai acontecer. Não, nós temos que somar, nós temos que estar junto com o grupo. Nós não estamos vivendo um momento difícil, então vamos dar nossa cota de contribuição. Não vamos colocar o nosso pessimismo, colocar o nosso veneno no grupo, não. Vamos colocar coisas boas. Vamos colocar boas ideias, boas sugestões, vamos pensar juntos, vamos reunir ideias para poder construir, para poder melhorar, para poder trilhar os melhores caminhos dentro de um trabalho espiritual que desenvolvemos. É isso, né? Vamos observar essas questões. Olha, são experiências maravilhosas que nós estamos vendo aqui nessa obra, né? E a gente tem que fazer uma força muito grande para isso não passar assim, sem que possamos tirar os proveitos necessários, né? Vamos em frente. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem, que nós acabamos de falar, né? Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida, mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos.
Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Vamos pedir sempre que a gente possa receber essas dádivas, dessas experiências, desses esclarecimentos, dessas oportunidades, mas que elas não sejam em vão, que elas possam realmente trazer os benefícios que precisamos, as mudanças que precisamos realizar em nossas vidas. E já estamos aqui caminhando para o outro capítulo, o capítulo 33, o segundo capítulo do nosso estudo de hoje, A Caminho da Crosta. Temos aqui muitas informações. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa. Tão belas as lições ali colhidas, né? Se afastava com pena, né? Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Nós observamos aí a todo momento o André Luiz falando dessa maneira, né? Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, quer dizer, falta parâmetro, às vezes falta até palavras para poder esclarecer com detalhes tudo aquilo que ele presencia, tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele vê, né, no plano espiritual. Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou: não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por um instante, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Aqui vamos dar uma paradinha para a gente observar algumas questões. Então, aqui nesse slide, Aniceto deixa claro, né, que eles estão indo de carro, não é buscando o menor esforço, não. É porque eles tiveram tanto proveito naquela estada no posto de socorro que agora dá para agilizar a ida à crosta, né, terrestre, né? Dá para poder aproveitar daquele meio de transporte para acelerar o processo de chegada, já que ali se gastaram um tempo naquele posto de socorro, sim, em aprendizado, mas gastou-se um tempo razoável lá. Então, para agilizar a missão, eles estão indo de carro e não é apenas um conforto, né? É realmente aproveitamento de tempo. Os bons espíritos estão sempre pensando dessa forma, aproveitamento de tempo, né? Quem perde tempo é espírito inferior. Então, o aproveitamento é levado em consideração. E aqui, tem aqui algumas observações também.
quando ele diz das asas espirituais. Ó, isso, porém, acontecerá. Asas é uma maneira, é lógico que o espírito não vai ficar de asa, né? Daqui está se falando do processo de volitação, é um processo onde o espírito desloca com uma certa velocidade, com uma certa capacidade, sem estar andando, sem estar sendo levado através de algum meio de transporte. E um fato interessante, quando ele diz aqui, olha, que vai depender do esforço de cada um. Eles ainda não têm ainda essa condição. Tá? Isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Sim, existem resistências vibratórias nas diversas regiões espirituais. Dependendo do ambiente, a vibração ela é pesada, ela oferece uma resistência imensa para que a pessoa possa se deslocar, para que ela possa andar nessas regiões. E o Aniceto deixa claro que, olha, vai depender de cada um, né? Sempre é isso. Ninguém promove a evolução de ninguém. Nós vamos evoluir com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio trabalho. Né? Nós podemos ajudar, nós podemos mostrar caminhos, nós podemos criar situações que possam favorecer a evolução, que é o caso aqui que o Aniceto está fazendo com o André Luiz aí. Então, naturalmente, ele está mostrando, está fazendo o André Luiz passar por experiências importantes, dando oportunidades de trabalho. É um trabalho fantástico esse trabalho de Aniceto, né? Assim como às vezes a pessoa chega aqui na casa espírita e é oferecido para ela uma atividade, que é uma forma dela adquirir determinados valores, determinadas conquistas. É uma oportunidade dela poder, ao trabalhar no bem, se curar das suas dificuldades, ela aprender, ter aquisições, conhecimentos com a atividade nova que ela vai desenvolver. Então, da mesma forma, Aniceto está fazendo isso aí, né, com o André Luiz lá no plano espiritual. E diz que vai depender dele, né? Vai depender de cada um. Agora, do momento em que a pessoa adquire essas condições, é da lei que ela tenha essas capacidades. Não é aquilo assim, eu não posso fazer as coisas pensando na recompensa. Não, a questão não é essa. Essa recompensa virá, queiramos ou não, ela virá. Isso independe da nossa... Está nas leis divinas. A cada ação corresponde uma reação. Então, se nós conquistamos, nós vamos ter essas condições a mais na vida. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em um humilde pouso, destinado ao abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Observa aí, nós está chegando próxima da Terra as condições fluídicas do nosso planeta. Por isso que a gente está dizendo aqui, que nós estamos distante de ser um planeta de regeneração, né? Nós estamos distante. É um caminho escuro, nevoento, uma resistência fluídica imensa para se deslocar. Tudo é fruto nosso, viu, gente? Não, pode ter certeza. Nós que estamos aqui no planeta Terra, todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos ligados ao planeta, nós damos essas características fluídicas ao planeta. Então, esse caminho escuro e nevoento não foi criação de Deus, não. A criação é nossa mesmo. Somos nós que criamos essas condições. E é assim como nós criamos as condições fluídicas do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho, de onde nós vivemos. Nós criamos as condições fluídicas. E essas condições fluídicas, elas são construídas, são feitas, né? São realizadas por todos nós, encarnados e desencarnados. Então, aquela ideia de que assim
da pena de morte, né? Vai resolver a questão? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Nós estamos aí dificultando ainda mais para aquela criatura, porque ela está dentro de uma oportunidade de evolução. Então, a pena de morte, né, fazer a pessoa desencarnar, é um crime perante as leis de Deus, né? Não há dúvida, é um crime. Mas, além desse crime, que é tirar a vida de uma pessoa, nós não estamos promovendo nenhum benefício a ela e nem ao planeta, porque ela vai continuar no planeta, né? Às vezes, mas tira a pessoa da sociedade. Bem, do plano encarnado, mas ela vai continuar na sociedade. E ainda numa situação ainda mais até privilegiada, porque ela vai poder influenciar todo mundo. Ela vai poder agir na mente das pessoas, num ambiente, em todos os ambientes. Ela vai entrar em tudo quanto é lugar, vai influenciar todos, ela vai continuar por aí. Então essa ideia aqui, que vamos tirar ela da sociedade, não vai tirar não. Vai tirar do plano físico, do plano espiritual não, ela vai continuar influenciando. Então a pena de morte é um absurdo, né? É um absurdo. Se a pessoa ela é um delinquente, se ela está à margem da sociedade, chamada de marginal, né? Se ela está à margem da sociedade com relação ao comportamento, às atitudes, ela precisa ser educada, orientada, ela precisa trabalhar as condições para melhorar, educar ela, promover tudo que possa fazer com que ela pense diferente, que ela aprenda a se comportar, para que ela aprenda a viver em sociedade. Isso sim, isso é um trabalho que infelizmente nós ainda não vemos. As penitenciárias, os presídios não promovem esse trabalho. Nós ainda não promovemos. Todas essas criaturas, assassinos, os corruptos, as criaturas violentas, agressivas, as criminosas de todos os tipos, elas precisam de socorro, elas precisam de orientação, elas precisam de educação, elas precisam de tratamento. Muitas das vezes são espíritos extremamente perversos e maus, e em função das doenças enormes que elas trazem no psiquismo delas. Então elas precisam de tratamento intensivo, não de pena de morte. A pena de morte não vai resolver, vai complicar ainda mais a situação dela, porque ela vai se tornar revoltada ainda mais, vai agravar ainda mais o quadro de doença que ela carrega, e ainda ela vai influenciar todos que estamos aqui no planeta. E vai trazer essas características aí, ó. É um escuro, nevoento. Nós vamos ver mais para frente aqui, ó. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave: com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Olha aí, ó. Identifique a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental, dos encarnados e desencarnados, de baixa condição. Está aí, que nós acabamos de falar. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscura ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorrimos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis.
e obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler estas humildes notícias. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Então, olha, gente, olha, os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem. Quer dizer, que monstros são esses? Monstro? Bicho? Não, são espíritos, né? São espíritos. E numa condição tão terrível, que ele chega a dizer que indescritíveis, não tinha nem como descrever as características desses monstros. Eles iam se desaparecendo porque a presença da luz faz com que esses espíritos fujam, né? E Aniceto ainda recomenda, não vamos entrar em detalhes para que não impressione a quem vai ler, né? Então, Aniceto determinou que não passasse os detalhes daquilo que eles estavam vendo. Daí, no nosso lar, tem uma passagem lá que diz: acendei as vossas luzes antes de atravessardes a grande sombra. Suai agora para não chorardes depois. Quer dizer, nós vamos atravessar essas regiões aí, nós vamos sair aqui do planeta, né? A não ser que a gente fique aqui preso, né? Preso, né, na crosta, perturbando as pessoas, obsediando as pessoas, a gente fica aqui preso, imantado aqui nessas vibrações pesadas do planeta. Mas se nós tivermos aí alguma condição de ir a determinadas colônias, até para tratamento nosso, nós vamos atravessar essas regiões aí tenebrosas, aí terríveis. E o pensamento é tudo, o pensamento vai valer muito nessa hora. As nossas condições, as nossas conquistas, né? Daí as palavras de André Luiz: acendei as vossas luzes, acendei as vossas luzes. Quer dizer, que luzes são essas, né? Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo as substâncias das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos de vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente, ilumina Vênus com outra modalidade de luz, aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Avançamos, comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância, surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente com uma enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei, curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer
que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Quer dizer, não tem GPS, não tem nada disso lá não, né? É a questão do pensamento. Você vê que o que é o pensamento, né? O pensamento é tudo, é tudo. Em todo momento nós vamos estar sempre falando de pensamento. Todo momento o pensamento, ele forma, o pensamento cria, o pensamento dirige, o pensamento conduz, o pensamento orienta, o pensamento é tudo. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Sim, o mar tem esse campo de energia, né? A água, né? Todo esse campo, ele fortalece, ele harmoniza, ele dá uma condição muito interessante. Até para nós, né, que estamos no plano físico, para o espírito também. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para as nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonávamos ônibus repletos, buzinávamos, né? A grande Bahia figurava-se-nos cheias de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. É isso, né? Aqui na Terra existem alguns pontos de luz, né? Não é só trevas não, né? E às vezes é até algum lar aí que faz o evangelho, que estuda, que mantém sempre pensamentos bons, elevados, boas músicas, né? Nós falamos aqui no capítulo 32 sobre a música, boas músicas, músicas de qualidade, músicas que edificam, que elevam, né? E bons programas, bons momentos de lazer. Então existem pontos luminosos sim aqui na Terra, algumas casas espíritas que trabalham no bem, que todos os trabalhadores estão sempre unidos, sempre com determinação, com garra, com vontade de melhorar, de fazer diferente, de fazer da melhor maneira possível, né? Então tem pontos de luz e é onde Aniceto estava levando o grupo para revigorar as forças, né? E aqui, gente, nós ficamos caminhando agora para o encerramento, né? São lições maravilhosas, são oportunidades importantes nas nossas vidas de reflexão e resta-nos agora agradecer. Vamos unir nossos pensamentos em Jesus numa prece. E assim, Senhor, no final do nosso trabalho, queremos agradecer. Agradecer a Aniceto, André Luiz, agradecer ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier por esse trabalho maravilhoso de trazer essas informações, essas notícias do lado de lá para todos nós, para que possamos estar atentos, estar observando os nossos comportamentos, analisando as nossas vidas, buscando meios de melhorar, meios no trabalho do bem, para que a nossa estada aqui na Terra seja realmente produtiva e que, chegando o nosso momento de retorno à vida espiritual, possamos seguir de cabeça erguida por ter feito o melhor. E em Teu santo nome, Senhor, em nome de Deus nosso Pai, dos benfeitores amigos aqui desta casa, que nos acolhe, que nos dá oportunidade de trabalho, agradecemos imensamente e pedimos a permissão para o encerramento do nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, atenção de todos, muita paz.